Olá pessoal, hoje a conversa é sobre psiquiatria. E para esse tema interessante, a gente tem a honra de convidar o Dr. Danilo Isidoro, que é médico, psiquiatra, tem residência em psiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e também com experiência, uma larga experiência na docência, professor do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e também preceptor da residência médica, também vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Danilo, seja muito bem-vindo, grande satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Paulo. Para mim é uma honra tá aqui para a gente esclarecer mais, né, bater um papo legal sobre a psiquiatria de uma forma mais descontraída, né, que o pessoal ainda tem um preconceito ainda um pouco exagerado, né, sobre as questões de saúde mental, e a gente vai tentar desmistificar aqui da maneira mais simples e mais tranquila possível. E como é que foi assim, a sua trajetória na medicina e depois na psiquiatria? Eu sou filho de pais do interior do Piauí, né? E aí todo pai de interior sonha ter um filho médico, né? E aí, no início, quando era criança, eu sempre gostei de estar no interior, eu queria ser médico veterinário, né? Inclusive, escolhi meu padrinho, fui batizado depois com os 6 anos de idade, 7 anos, eu escolhi ele porque ele era vaqueiro, eu pedi que ele fosse meu padrinho porque eu queria fazer veterinário e queria ser vaqueiro. Ele dava aquele empurrãozinho, né? Mas aí com o tempo, né, a gente foi para a capital estudar e tudo, e apareceu esse sonho de ser médico, né? Meu pai adoeceu, fez um transplante cardíaco em 1994, eu tinha 12 anos de idade, aí foi quando a área da medicina começou a abrir pra gente, né? Então, quando ele fez o transplante de coração, eu pensei, não, eu vou ser cardiologista, né? Eu não sabia que quem fazia a cirurgia era o cirurgião cardiovascular, né? Aí entrei, não, vou ser cardiologista, porque depois que ele fez a cirurgia, um cardiologista fez o acompanhamento dele e tratou a gente muito bem, né? E aí eu fiquei fã dele, né? O cara salvou meu pai, né? E aí eu entrei na faculdade de medicina pensando em ser cardiologista. Durante a faculdade, né, a gente foi gostando das áreas afins e eu aprendi, né, com o pessoal do interior, de que se você quer aprender uma coisa, você conquiste o professor, né? E eu chegava, professor, eu quero ser oftalmologista, eu quero ser neurocirurgião. Então, toda cadeira eu trazia essa ideia para eles passarem o máximo para mim, né, de que eles pudessem me oferecer. E aí eu fui realmente criando um gosto, na época, pela neurocirurgia, né? E recebi até um convite de um professor da gente para tentar fazer fora, né? Ele era livre docente na Universidade de Paris 7, lá na França. Aí ele teve o convite, se vocês quiserem ir, a gente consegue a bolsa. Eu fiz uma pesquisa com ele e aí ele deu essa ideia, né? Mas só que na época eu ia me formar em 2008 e aí as questões financeiras para morar na França eram mais altas, né? Ele disse, olha, organizei um bom dinheiro, você pode ficar na faculdade, mas tem que ter uma boa reserva. E na época que eu me formei, meu pai era político no interior. E aí foi bem na época que ele perdeu a eleição. E aí, né, foi por água abaixo. Eu tive que voltar, eu estava no Amazonas, fiz faculdade de medicina na Estadual do Amazonas. Aí voltei para o Piauí e aí tive que dar sequência a sustentar a família, pagar conta de campanha eleitoral, essas coisas. E demorei, né, a fazer minha residência médica. Então não fui fazer neurocirurgia e fui trabalhar. PSF, plantão. E nas demandas do PSF a gente via que tinha muita carência, né, da parte de saúde mental. Os pacientes chegavam, né, como médico do PSF, de saúde da família, os pacientes chegavam para tratar, né, todas as doenças, hipertensão, diabetes, e a gente via aquela carência, aquela falta de um olhar diferente, de uma conversa diferente. E às vezes, quando eu pegava os pacientes da psiquiatria, eu encaminhava, né? Tem uma ansiedade, vai ao psiquiatra. Eu mandava o psiquiatra, quando dava 2, 3 meses, o paciente voltava, não, doutor, não, vou ficar aqui com o senhor mesmo, que eu me dê bem. E eu não entendia muito da psiquiatria, achava que passar fluoxetina para todo mundo eu estava ajudando, né? E aí foi de onde começou a vir essas questões mais de fazer a residência médica em psiquiatria. As pessoas, meus colegas de plantão até diziam, Danilo, paciente psiquiátrico é contigo, porque tu tem paciência, tu conversa, tu ouve bem. E aí acabou que realmente sempre quando eu via fazer a prova de residência, né, depois de uns 6 anos mais ou menos de formado, que eu conseguia pagar por essas questões políticas, né? Aí eu sempre fazer uma prova de neurocirurgia e uma prova de psiquiatria. Só que eu passo, eu fico. E aí, no Pernambuco, né, eu passei na residência da Federal daqui. E na época era para escolher se ficava em Recife ou em Caruaru. Eu já estava saturado de capital. Eu disse, não, eu vou escolher o interior. Para mim é mais tranquilo, né, mais aconchegante. Caruaru é uma cidade maravilhosa, né?
E assim, sorte nossa que ganhamos você, né? Tiramos você de Paris para vir para cá, né? Foi um ganho importante para a gente, né? Verdade. Lamento por Paris. É interessante essa questão da França, porque que é um dos berços da psiquiatria, né? A escola francesa de psiquiatria é uma escola muito forte, né? Então, já pensou, né? Você, mas aí eu ia estar na neurocirurgia. Você ia se perder lá, né? Ia estar no meio do pessoal e mesmo assim ainda se perder na neurocirurgia. Não se perder, obviamente, assim né? que eu cheguei aqui em Caruaru, fazer outra especialidade. Eu conheci o doutor Gilberto Vilassi, que é neurocirurgião, sim, né? Sim. Lá no Mestre Italino, a gente rodando na cadeira de clínica médica, né? A gente passa... Aí, encontrando com ele no plantão, ele disse, rapaz, doutor, tinha acabado de chegar, sou do Piauí, tô fazendo residência aqui. Meu sonho era fazer neurocirurgia, mas aí escolhi psiquiatria. Ele disse, você acertou na veia, que hoje eu nem opero mais. Eu tô atendendo neurologia e psiquiatria, né? Aí eu disse, não, então tá bom. Acho que... E com o tempo, eu fui vendo que para você fazer neurocirurgia, você teria que estar em grandes centros, né? Mas Caruaru, graças a Deus, hoje é um grande centro. A gente tem bons neurocirurgiões, inclusive tá aí, né, nosso amigo, né, do Agreste Neura, né? Mandar um abraço para os meninos, Ayrton e Felipe, né? Da neurocirurgia. Estão trazendo grandes cirurgias aqui para Caruaru, isso é importante também para a gente. Mas aí, a psiquiatria me conquistou e eu sou fascinado por essa área. Para quem não conhece o Dr. Gilberto Vilassi, é um neurocirurgião que hoje acaba atendendo muito na parte de saúde mental, né? Isso. É um trabalho importante. E você falou dos meninos da neurocirurgia, um grupo de neurocirurgia que tem se fortalecido muito aqui. E tem trazido grandes resultados e é um grupo que abrilhanta muito a nossa medicina aqui, com certeza, né? E outra coisa importante de Caruaru também é porque Caruaru tem conseguido fixar grandes profissionais, tem uma universidade federal com curso de medicina, tem várias residências, tem hospitais de referência, então isso também acaba melhorando muito a qualidade da medicina daqui, de uma maneira geral, né? O serviço de residência médica, ele tende a deixar os profissionais fixados nas cidades, né? Inclusive, na época eu estava na residência aqui, antes de vir para cá, eu trabalhava lá no Piauí, trabalhava no Maranhão também, com o pessoal da Secretaria de Saúde, e quando eu estava na residência, veio um pessoal conhecer a Universidade Federal do Pernambuco, né? Que eles estavam pensando em abrir uma faculdade em Imperatriz, no Maranhão, se eu não me engano. Faculdade estadual, do governo do estado. E aí a pessoa que veio convidou a minha esposa pra gente ir pra lá, vamos pra lá, a gente tomando conta da faculdade de lá e tudo. E eu acho que eu nem tinha passado no concurso de professor da federal ainda. E eu expliquei para ela que eles queriam abrir o curso de medicina lá. Eu disse, olha, o que fixa mais um profissional numa cidade é a residência médica, muito mais do que a faculdade de medicina. Porque a faculdade de medicina você passa os 6 anos, você passa um tempo ali, depois você vai para a especialidade. Lá na especialidade é onde você cria um vínculo maior de trabalho, né? Então, quando eu vim fazer minha residência aqui, realmente foi onde a gente aumentou mais o vínculo e você fixa mesmo, né? Caruaru. E assim, a cidade e o povo daqui não tem... Né, comeu o cuscuz daqui, né, não tem como sair não. Caruaru é maravilhoso, o pessoal me acolheu super bem, né, fui muito bem recebido por todos. A Universidade Federal abriu as portas para a gente na época da residência, fomos muito bem acolhidos. E aí depois, na prova de professor substituto que a gente fez junto, né, que nós tivemos essa honra de passar 2 anos lá. Tu estás lá ainda? Tô só agora com os doutorandos e com os residentes. Pronto. E aí eu passei esses 2 anos lá, foi época de pandemia, mas para mim foi uma honra participar desse grupo seleto, né, da medicina de Caruaru. E fui muito bem acolhido, tanto que hoje eu posso dizer que não sou só picoense agora, sou cidadão caruaruense, né? Recebi o título de cidadão daqui, né? E para mim é uma honra demais estar morando. Trouxe minha esposa para morar aqui, então caruaruense nato agora, né? Nato de documento, né? E observe que é legítimo, o Amazonas não conseguiu fixar você, o Piauí não conseguiu, Paris não conseguiu, mas Caruaru conseguiu, né? Existe um mérito aí. Paris ficou só na história, né? Existe um mérito aí. Quando a gente fala em psiquiatria, a gente pensa em muita coisa, mas uma das coisas que a gente remete é sobre a questão de ansiedade, que é um tema importante, talvez, para a gente começar conversando. Porque, na verdade, ansiosos todos somos, né? A ansiedade é um mecanismo de defesa que nós temos, mas, às vezes, isso extrapola o que a gente chama de fisiológico, extrapola o que a gente chama de normal, e aí vira patológico, vira uma doença, vira um transtorno de ansiedade. Isso. Como é que a gente consegue saber, assim, será que eu sou ansioso no limite do normal? Será que eu extrapolei
esse limite, quando é que a gente começa a se preocupar com a ansiedade, quando é que essa ansiedade começa a atrapalhar a nossa vida e requer um olhar diferenciado, um tratamento, um acompanhamento. Perfeito. E a pergunta ideal é essa, quando é que ela começa a atrapalhar nosso funcionamento. A gente não pode dizer quando é que ela é normal ou anormal, porque isso é muito subjetivo, né? É muito individualizado, porque o normal, a gente sempre vai ter essa dúvida, né? Quando o normal entra no patológico, o patológico é normal, porque é relativo, né? Mas com relação ao adoecimento, né? Você falou bem, a ansiedade nós todos temos, é uma característica natural, né? E de mecanismo de defesa e de inteligência. Poxa, eu tenho uma prova amanhã, eu estou ansioso para saber que questões vão cair, como é que eu vou me preparar para ela. Amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego, estou ansioso para essa entrevista, né? Eu tenho que me preparar bem, tenho que me apresentar bem. Então isso é natural, né? Então quando você tem... Isso é um mecanismo de inteligência mesmo, de você prever algo que pode acontecer e você se preparar para aquilo. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela começa a atrapalhar a tua vida, ou seja, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego e eu não consigo me preparar, eu estou nervoso, estou com o coração palpitando, não estou conseguindo dormir, estou com diarreia, não consigo me expressar na entrevista, né? Falei muito mal, não falei o que eu queria falar, estudei uma coisa e falei outra totalmente diferente, e meu desempenho foi ruim, a gente começa a pensar assim no transtorno de ansiedade, né? E aí quando você tem essas características, dessa preocupação excessiva, desse sofrimento antecipado, e esse sofrimento te causa disfunção, né? Você não consegue executar suas tarefas, lhe causa um prejuízo funcional e um sofrimento intenso por um período determinado, normalmente a gente traz um período de 6 meses, aí a gente sim traz o diagnóstico do transtorno de ansiedade. E ele tem as características, né, de leve, moderado a grave. Então a gente faz uma anamnese do paciente, da história do paciente. Existem alguns questionários, quando a gente vai colocar para a linha de pesquisa, a gente faz alguns questionários de ansiedade de Beck, questionário de ansiedade de Hamilton, e é importante a gente trazer também para o nosso consultório essas ferramentas, tá? Para a gente deixar mais documentado também e trazer para os pacientes mais dados, né? Porque às vezes fica muito no subjetivo, né? A psiquiatria e os diagnósticos, eles são clínicos, né? Então a gente hoje não tem nenhum exame que diagnostique alguma coisa, tá? Uma onda aí às vezes de pedir serotonina para saber se o paciente está com depressão ou não, mas a gente não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico dado por algum exame, né? A gente tem exclusões diagnósticas, né? Então precisamos, antes de qualquer diagnóstico psiquiátrico, excluir causas orgânicas, né? Então que pode gerar um processo que parece ansiedade, pacientes com alterações da tireoide, pacientes com hipertiroidismo, taquicardia, tremor, palpitação, né? Se você não investigar isso antes, você às vezes pode dar um diagnóstico errôneo aí de ansiedade. Quem pega muito pacientes com ansiedade é o cardiologista, né? Coração palpitando, né? Acha que vai morrer, baixa pressão, vai primeiro para o cardiologista. E aí eles, graças a Deus, fazem esse diagnóstico quando não é nada no coração e tudo, então procure um profissional. E antigamente não existia isso, né? Se você tinha a questão do estigma, do preconceito da psiquiatria, né, que hoje, graças a Deus, está diminuindo, mas ainda tem muito. Mas antes chegava um paciente, né, antigo de um colega médico, se ele encaminhasse ao psiquiatra, teoricamente ele perdia aquele paciente, porque era uma ofensa, né? Oxe, tá me chamando de doido para ir ao psiquiatra, né? Infelizmente a gente tinha muito isso e ainda tem, né? Mas graças a Deus a gente com muita orientação, com muita divulgação, com momentos oportunos como esses, né? Dos colegas médicos trazerem essa importância de a gente estar explanando sobre a psiquiatria para a população em geral, isso é que quebra essas barreiras de estigma, né? Isso é verdade, a psicofobia, né? Esse medo da questão da saúde mental, de procurar ajuda, né? Isso, muitas vezes, inclusive, esse medo, essa angústia faz com que os diagnósticos eles sejam retardados e aumente o sofrimento desses pacientes, né? E aí, esses pacientes, como você bem falou, com ansiedade, muitas vezes eles não conseguem perceber que aquilo é um problema de ansiedade. Então, eles começam a apresentar uma dificuldade para dormir, às vezes a dor de cabeça, começa a ter alguns outros sintomas como o coração batendo mais rápido, irritabilidade, diarreia, e aí começa a procurar vários especialistas, porque uma coisa interessante também nesses pacientes mais ansiosos é que eles sempre acham que tem alguma doença mais grave do que o que realmente tem, né? E começa a procurar vários especialistas, e depois de várias andadas com vários especialistas, aí alguém senta, conversa, colhe toda a história
E aí começa a perceber que para ter tantos sintomas tão diferentes assim, talvez não seja orgânico e aí seja psiquiátrico. É aquilo que você falou da ideia da psiquiatria como um diagnóstico de exclusão. Eu tinha um professor psiquiatra que diria, olha, que dizia o seguinte, a gente investiga tudo, aí quando tudo deu normal, isso talvez seja da psiquiatria, esse olhar diferenciado, porque existem várias outras coisas que precisam serem avaliadas. Isso exige do psiquiatra um conhecimento clínico importante e aprofundado, né? Porque precisa olhar o paciente de uma maneira muito mais integrada, né? Sim, com um clínico mesmo, né? Um médico que a gente é formado primeiro a medicina, e aí a gente tem essa residência de 3 anos para estudar psiquiatria com diagnósticos diferenciais. Uma questão muito importante que eu acho que é bom a gente ressaltar com relação aos nossos colegas médicos, né, das diversas especialidades, é justamente o que você colocou, que o professor psiquiatra falou, olha, a gente investiga tudo, quando é diagnóstico de exclusão, a gente diz, é da psiquiatria. E essa forma de falar isso para o paciente, se você não conseguir falar isso de uma forma acolhedora, você vai gerar sofrimento no paciente. Vou dar um exemplo. O paciente chega, né, vou dar exemplo da cardiologia, chega com palpitação, chega com pressão baixa, né, taquicardia e dor torácica, né, mialgia, e faz todos os exames no cardiologista e a resposta é, você não tem nada, procure o psiquiatra. Né? Então, o você não tem nada, o paciente ele fica sem chão. E muitos relatam isso no consultório. Fica sem chão. Poxa, como assim eu não tenho nada? E essa dor? Né? Então, é tentar orientar do acolhimento. Olha, da questão da cardiologia, graças a Deus, você não tem infarto, você não tem nenhum problema cardiológico. Então, essa dor provavelmente seja de algum problema da saúde mental. Procure o psiquiatra para ele investigar o que é. Aí é diferente de você dizer que ele não tem nada. Porque aquela dor existe. Aquela dor, ela está sentindo, a musculatura está tensa, então gera realmente uma dor muscular. Não é cardiológica, mas é uma dor muscular. Então, quando você diz que ele não tem dor, que aquela dor não é nada, o paciente, né, fica ali sem chão, às vezes. E assim, só um parênteses sobre essa questão de dor, para as pessoas entenderem, o cérebro ele sente a dor e ele não consegue muitas vezes diferenciar, o nosso cérebro não consegue diferenciar se aquela dor é de uma dor física ou de uma dor emocional, porque no fim das contas a interpretação que o cérebro faz da dor é a mesma. Isso. Tanto é que a própria definição de dor traz isso, né? A definição de dor é uma dor por algum dano ou por um potencial dano ou quando você imagina que pode ter algum dano. E aí aquela pessoa que sofre uma dor por a perda de um parente querido, por uma frustração na vida, aquela via de dor é a mesma que ele levasse um trauma, uma pancada na perna. Então o cérebro entende aquilo como sendo uma dor física. E aí isso também, de certa forma, está dentro dessa psicofobia, porque a gente tem eu digo a gente assim, a população no maneira geral, mas os próprios profissionais de saúde, a gente tem uma ideia de que se sangrar ou se eu estiver vendo a lesão, aquilo ali realmente é real. Mas se eu não vejo, é como se não fosse real. Ou seja, quando eu olho o paciente com uma fratura, quando eu olho o paciente com um infarto, um AVC, eu consigo dizer que aquilo ali realmente é um problema de saúde. O órgão. Mas um paciente com ansiedade, um paciente com depressão, às vezes a gente tem uma certa relutância em ver que também aquilo é uma doença e também precisa de tratamento. Né? Isso. E assim, o que hoje, né, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, traz sobre psicofobia, né, eles deram esse nome realmente ao preconceito, eu venho levantando essa bandeira, eu chamo como estigma, né? Estigma e preconceito à saúde mental, e que é a psicofobia, né? E esse estigma, ele tem sim retardado, né, o acolhimento psiquiátrico aos pacientes, né? Então, um paciente que tem um sofrimento de saúde mental, ele demora mais ou menos 2 ou 3 anos para realmente chegar no psiquiatra, né? Então, às vezes, por falta de conhecimento ou por questões mesmo do preconceito, né? E esse preconceito, quando ele é da população em geral, é até mais tranquilo de lidar, né? Mas quando ele é, que eu chamo de autoestigma, né? Quando você mesmo não tem o entendimento de que você está adoecido ou de que aquele adoecimento é psiquiátrico e você realmente tem que seguir à risca o tratamento, tem que desacelerar, tem que se afastar, esse é o que gera mais sofrimento, né? E aí eu sempre trago no consultório eu faço essa comparação com a ortopedia, né? Eu pego um paciente que tem um processo depressivo
né? Tá acelerado, trabalha demais há não sei quantos anos, e aí chega uma hora a conta chega, a estafa mental bate, o paciente não consegue sair da cama, é choro, é tristeza, é pensamento de morte, né? E porque acha que não pode ficar em casa 15 dias ou 40 dias afastado enquanto se cuida. Não, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer isso, mas se foi diagnosticado um processo depressivo, tá? Então, o processo depressivo, além das questões todas que nós temos, da complexidade cultural, relação conjugal, relação de empregos, além disso tudo tem a questão neurobiológica, que é que você não tem como ir contra. Então, as medicações entram nessas questões neurobiológicas, né? E às vezes os pacientes não entendem isso e querem se forçar a estar no seu serviço ou acham que, vamos supor, um líder de uma empresa entrou numa depressão, para ele é melhor morrer do que estar mostrando fraqueza para os funcionários. E esse autoestigma é o que a gente precisa trabalhar muito nos consultórios. E tem que trabalhar. Olha, se você tivesse com sua perna quebrada, fraturada, tu estava se obrigando a ir lá pro teu trabalho? Não, é diferente, porque eu estou vendo aqui, o pessoal ia entender isso. Pois é, você está vendo o órgão de lesão, mas aqui você não vê. As pessoas não veem, né? Então pode ser que elas lhe julguem, mas pior é se você mesmo não enxergar. Então entenda que é um processo de adoecimento, que é uma doença como qualquer outra, e deve-se ter tratamento, só que o tratamento... Tem a época de tratamento medicamentoso, eu sempre coloco, não tem um gesso, você não coloca o gesso, não passa o tempo com gesso, então vai tomar a medicação, depois que passa o gesso, você não tem a fisioterapia, então vá para a psicoterapia, né? E assim, entenda que você não vai voltar com aquele gás. Se é um jogador de futebol que quebra a perna, ele vai jogar fazendo do mesmo jeito? Não, ele vai devagarzinho, depois ele... volta, recupera normal, né? Então isso é muito importante de trabalhar e de divulgar para a população realmente entender que sim, que não deve ir ao psiquiatra só quando já está pensando em morte e já está alucinando, entende? A gente precisa sim fazer esse cuidado, né? Já numa situação mais grave, né? Sim, essa comparação ela é muito, muito válida, né? Como se você estivesse retardando qualquer procura de qualquer outro especialista e a doença estivesse se agravando, as condições vão ser bem mais desfavoráveis. Outra coisa que eu percebo interessante também, ainda falando dessa questão da psicofobia, que é um tema muito relevante. Por exemplo, você fala com certo orgulho, tal profissional é o meu endocrinologista, e às vezes, inclusive, encurta, talvez pela intimidade, meu endócrino, meu cardio, meu cirurgião plástico, meu dermato, meu nutrólogo, mas ninguém diz meu psiquiatra. Né? A gente ainda tem também esse problema de autoafirmação, né? Isso. Quando deveria ser o contrário, você deveria se orgulhar muito de estar sendo acompanhado por um psiquiatra, porque significa que você está preocupado com a sua saúde mental. Saúde mental. Isso é importante. E assim, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras de estigma mesmo. E é com muita informação, com muito acolhimento. A psicofobia ela existe de várias formas, tanto dos estigmas que a psiquiatria traz nos filmes, né? Então, de psicopatia, de paciente psiquiátrico ser agressivo, né? Então, a mídia traz muito isso, né? E das questões também medicamentosas, né? Ou seja, eu não vou ao psiquiatra porque ele vai me dopar, né? Ou então não vou ao psiquiatra porque as medicações vão me causar dependência. E aí realmente a gente tinha essa prática mesmo, né? Quando não tínhamos boas formações em residências médicas em psiquiatria, e infelizmente a gente tinha essa prática de paciente com polifarmácia, né? Então, quando chega no psiquiatra, às vezes a gente tá só diagnosticando e desmamando as medicações para dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Às vezes, às vezes, na maioria das vezes, com menos remédio, o paciente vai ter melhor qualidade de vida. Então, esse medo é um medo real, mas que a gente deve explicar para a população que as medicações elas já têm uma evolução muito, muito melhores, né? As medicações que causam dependência não são as medicações que a gente faz o tratamento, e sim as medicações sintomáticas, os benzodiazepínicos, né, remédios para dores, podem causar dependência, mas são medicações que são sintomáticas e não é o tratamento, por exemplo, do transtorno de ansiedade. Se a gente for falar em transtorno de ansiedade, quem não conhece o Rivotril sublingual, né? Quem não conhece o clonazepam. Então, é uma prática comum da prescrição dessa medicação para o tratamento da ansiedade. E ele é um sintomático, né? Você alivia os sintomas, você não trata o transtorno, né? Você alivia aquele sintoma de ansiedade. Aí o que eu coloco para ficar bem claro, né? No consultório é isso. Olha, imagine, né? Eu sou míope, eu tenho miopia e o meu diagnóstico é miopia e meu sintoma da miopia é dor de cabeça, né? Então eu tenho muita dor de cabeça porque eu não enxergo bem. Quando eu estou com dor de cabeça, que é o sintoma que eu tenho, eu tomo o quê? Dipirona. Tomei dipirona, aliviou minha dor de cabeça. A dipirona tratou minha miopia,
Aí tu, não, doutor, tratou não. Então, não tratou. Quem trata a miopia é a lente. Né? E aí essa lente, no caso, seria os antidepressivos, os ISRS, fluoxetina, sertralina, e aí vai outras medicações para ansiedade. E o benzodiazepínico seria um sintomático, né? Que deve ser usado ali com muita responsabilidade por 1 mês, 15 dias no máximo, até aliviar, enquanto a medicação vai fazendo efeito. Né? Então é importante ter essa conscientização de que sim, tem medicações que causam dependência, mas o tratamento ele não se baseia nessas medicações. E aí, assim, acho que é importante pontuar para que as pessoas entendam que a terapia medicamentosa é parte do tratamento. Muito possivelmente, boa parte dos transtornos psiquiátricos vão precisar de alguns outros suportes. Às vezes, não só de terapia, mas às vezes também um redimensionamento do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, os fatores estressores. Então, há vários elementos do tratamento, que também não há, assim, as pessoas às vezes acham, eu vou tomar um remédio e também vou melhorar com o remédio. Não adianta só pensar isso. A felicidade não é vendida em pílulas, né? Isso. Mas, como você bem frisou, algumas medicações de uso agudo, naquele momento que o paciente tem aqueles sintomas, mas o tratamento são com medicações mais específicas. E essa parte da medicação psiquiátrica, da psicofarmacologia, vem evoluindo muito, principalmente nesses últimos 60 anos, com medicações cada vez mais sofisticadas, com menos efeitos colaterais. E é importante as pessoas saberem também que aquele tratamento medicamentoso é por um intervalo de tempo, em geral, associado com a terapia, com algumas mudanças nos hábitos de vida, às vezes com a adoção de medidas de hábitos de vida mais saudáveis também, desacelerar um pouco alguns ritmos. Então, isso é importante que as pessoas entendam que aquele tratamento medicamentoso não vai ser para sempre. Porque às vezes as pessas ficam, vou tomar remédio o resto da vida, dependente, vou ficar dependente. Isso. Então, reforçar isso para as pessoas. E duas coisas que você falou que eu acho que é importante pontuar. Uma era essa questão do tempo de medicação. Então, cada tratamento vai ter um tempo específico, com medicação específica. E mesmo que você tenha medicações parecidas, é importante, e aí vale um alerta essa questão da automedicação, porque de repente o que funcionou para uma pessoa próxima, um vizinho, um amigo, não vai funcionar necessariamente para você, precisa de uma avaliação mais aprofundada. E o tempo também para o diagnóstico, porque não é porque você teve talvez um pico de ansiedade aqui ou acolá que você também tem um transtorno de ansiedade. Né? Então precisa-se de um tempo, porque há alguns critérios que precisam ser estabelecidos para você poder chegar no diagnóstico. Diagnóstico, exatamente. E aí, como eu trouxe, né, das questões da complexidade da saúde mental, né? Para você dar um diagnóstico desse, você tem que entender toda a complexidade do ser, né? Então, além da sua relação com você mesmo, né, que é o que depende de você, que a gente sempre fala, meu horário de dormir, atividade física, minha alimentação regular, isso é responsabilidade minha. Mas sua relação com seu cônjuge já não é, porque são duas pessoas. Então você não pode controlar, você não tem poder sobre essa pessoa, relação com os filhos, relação com o trabalho, questões políticas, questões religiosas, questões culturais. Então tudo isso está envolvido sim na questão do cuidado, né, para a gente evitar adoecimento e na hora do tratamento. Então às vezes os pacientes chegam no consultório com medo de tomar medicação e com medo da questão do adoecimento, e a gente entende que uma organização da vida, uma desaceleração, né, um desaceleramento, né, da sua vida, você consegue ter bons resultados sem o tratamento medicamentoso. Quantos pacientes já chegaram no meu consultório e saíram de lá sem tratamento medicamentoso? Encaminha para fazer terapia, encaminha para fazer atividade física, organiza o sono, tá? Porque às vezes falar é fácil, dormir bem, fazer atividade física e se alimentar bem, mas isso gera uma mudança no estilo de vida da gente muito importante, que é importante frisar para as pessoas o que seria um sono de qualidade, o que seria uma atividade física de qualidade, né? Uma alimentação de qualidade. Então é importante sempre estar trazendo isso e o tratamento contar com a equipe multiprofissional, né? O educador físico na academia, o nutricionista, né? O psicólogo, o colega médico clínico. Às vezes a gente faz algum encaminhamento de um paciente que chega, fizemos os exames iniciais, olha, questão tireoide alterada, hipotireoidismo, processo depressivo, encaminhou o endocrinologista, teoricamente vamos esperar essa melhora. Paciente chega, um paciente de 45 anos de idade, chega com alergia, com indisposição, com baixo de libido, fazemos exame de testosterona abaixo do limite mesmo, em 100 e pouco, vá para o endocrinologista, né? Então precisamos ter todo esse cuidado e que as pessoas entendam que procurar o psiquiatra, né, cuidar da saúde mental, procurar uma terapia, procurar o psicólogo, organizar a sua vida,
não deveria ser tão estigmatizador, né? Tão estigmatizante como as pessoas acham. Né? E assim, cuidar da sua saúde mental, procurar uma terapia, ficar bem, isso deveria ser tão valorizado e tão cultuado quanto o próprio culto de ir para academia, de malhar, né? Então, assim, da mesma forma que você tenta fazer a ginástica lá para ficar com o corpo dentro do que você acha de esteticamente adequado, a gente precisaria também dessas terapias para deixar o cérebro esteticamente adequado. Né? E as pessoas devem entender, eu acho que a atividade física, ela devia estar para a gente como uma questão fisiológica mesmo, né? Tipo, a importância de uma atividade física é como a mesma necessidade que a gente tem de ir ao banheiro, de beber água, de se alimentar, porque a partir dela a gente vai sim ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai produzir, por exemplo, de forma sintética, né? Numa caminhada, numa corrida, numa musculação, produzir endorfina, dopamina, serotonina, a gente produz de forma natural, que a gente às vezes dá de forma sintética ali com as medicações, né? Então o tratamento medicamentoso ele existe, é importante, mas não é a única estratégia que a gente tem, ela é complementar, né? A estratégia mais importante é realmente de prevenção, né? Com relação à organização do sono, atividade física, alimentação regular, né? As questões de agradecimento, né? De até agradecer mais, olhar mais a vida de uma forma mais leve do que reclamar, isso já te gera sentimentos bons, produção de hormônios que te geram prazer e relaxamento, né? Agradecer, abraçar, elogiar, fazer o bem, isso naturalmente já te deixa mais contagiante, você vai contagiando as pessoas também com isso, né? Isso é importante. E existem vários mecanismos cerebrais de recompensa que quando você começa a fazer essas pequenas mudanças, a maneira como você olha o mundo, tentar ser um pouco mais otimista, tentar se levar menos a sério, ser menos exigente consigo mesmo. Isso. Então esses mecanismos de recompensa cerebrais vão sendo reforçados e aí essas substâncias vão sendo liberadas e o cérebro vai funcionando de maneira melhor, né? Mais adequada. Isso. E uma preocupação que eu trago, Paulo, com relação que eu acho que é importante a gente alertar a população sobre a ansiedade, né? E aí vem um leque de diagnósticos também, é a questão da psiquiatria da infância e adolescência, né? Infelizmente temos poucos profissionais que se especializam nessa área, né? É uma área muito abrangente, de uma responsabilidade muito intensa, porque envolve o diagnóstico de uma criança que não tem autonomia para estar falando ali do que acontece, às vezes não tem um entendimento, tem um núcleo familiar às vezes desorganizado ou organizado demais, às vezes aquele pai que quer fazer tudo pelo filho, não tem a regra, não sabe dizer não, e aí deixa a criança sem os limites estabelecidos no ambiente familiar, e às vezes quando vai para o limite de fora, começa a ter algumas dificuldades em regras, né, em controle de horário, né? Então hoje a gente tem muitas essas questões de rede social, as crianças aí afogadas no celular, nos jogos eletrônicos, nos computadores, e teoricamente é mais fácil, né? Às vezes o pai atribulado, a criança fica aqui no celular enquanto a gente está conversando. Então antigamente não tinha isso, né? E hoje a gente vê que com essa evolução as crianças sim estão sofrendo mais, as crianças estão adoecendo mais, as crianças estão com baixo limiar de frustração, né? Então a frustração, você tirar o celular de uma criança, eu estava vendo um dia desse uma mulher no avião, uma criança de 12 anos, porque tirou o celular, fez o escândalo que achavam que estava passando mal. Então a gente tem que ficar atento, os pais têm que ficar atentos, porque esses adoecimentos que nós estamos falando na vida adulta, todos eles são gerados lá na infância e adolescência. Então é uma questão importantíssima de se abordar, e o psiquiatra da infância e adolescência, o profissional de saúde mental da infância e adolescência, ele entra ali como um maestro para estar organizando, mas ele não é o ator principal, né? Então nós temos escola, nós temos a família, né? A avó, o pai, o tio, né? Toda uma organização que precisa ser orientada, né? Então a gente conta muito com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com a equipe multiprofissional para estar trabalhando isso, né? Caruaru é uma cidade muito grande, né? De um porte muito grande. A gente conseguiu, pela questão do SUS, né? A gente vai falar, a gente tem a AME infantil, né? Com a equipe multiprofissional, né? E eu acho que
essas histórias aí que a gente está vendo de terrorismo. Eu acho que quando a gente tem uma família bem estruturada, quando a gente tem uns pais bem presentes no ponto de vista de físico mesmo, vou fazer um supermercado. Ao invés de estar deixando a criança dentro do carrinho com o celular, vai lá, ensina a criança o que é um arroz, um feijão, o preço das coisas, entende? E as pessoas às vezes perdem isso por conta da liberdade que se tem de um aparelho, da importância que não dão, né, a gravidade disso para uma criança, né, estar se expondo à tela, né. Isso eu acho que o que estou vendo de mais grave na psiquiatria é essa relação da família com as crianças em telas, em jogos. E aí a gente tem problemas sérios, além da questão da tela diminuir muito a socialização das crianças, numa fase importante dessa socialização. A gente tem aumento de ansiedade por causa do uso de tela, às vezes atraso de fala, outros atrasos associados com esse uso excessivo de tela, problemas de visão também, pelo brilho da tela. Então é uma coisa que a gente tem se preocupado nessas últimas décadas, principalmente nessa última década. E além disso, uma porta aberta para um mundo que você não consegue controlar muito bem, né? É uma coisa complicada. E você falou sobre a questão da sociedade. Uma coisa que me chama a atenção é que a gente observa uma certa incapacidade, talvez, digamos assim, das pessoas em lidarem com a frustração, né? Com a tristeza, com sentimentos ruins, né? As redes sociais escancararam muito isso, né? A rede social parece ser muito mais assim, aquela vida que eu queria que as pessoas achassem que eu tenho, né? Então a gente só posta fotos bonitas, em lugares bonitos, em situações agradáveis. Você vai nas redes sociais de qualquer pessoa, você nunca vai ver fotos de momentos constrangedores, situações constrangedoras. Sempre é uma supervalorização de uma coisa que talvez seja a vida que eu quisesse ter, mas que eu não tenho, né? E aí essa incapacidade de lidar com a frustração, essa incapacidade de lidar com as situações adversas do dia a dia, muitas vezes vai trazendo aquela angústia, aquela insatisfação, aquela queda de produção. E aí as pessoas entram num processo de tristeza, e aí às vezes confunde isso um pouco também com depressão. Parece que a gente não pode mais ser triste, né? Todos temos que ser alegres, curtir, dar muitos likes, e todo mundo tem que ser feliz. A gente não se permite ser triste e não percebe que também a frustração ela faz parte da vida e também faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento. Mas quando é que a gente começa a desconfiar que aquela tristeza está se prolongando mais do que o que deveria se prolongar e trazendo prejuízos que não deveria trazer, e talvez aquilo ali seja mais do que uma tristeza, e quando é que eu precisaria procurar ajuda? A gente sempre, quando você tem uma boa relação, né, familiar, de amizade, você consegue, né, isso eu estou falando das pessoas que estão ao redor de perceberem essa situação, né? Então é importante que a pessoa se perceba, né, então de estar triste ou não, e que as pessoas que estão ao redor percebam que aquela pessoa está agindo de modo diferente. Então a tristeza é natural, né? Você tem momentos de tristeza, então perdi um parente, é um luto natural, não deu certo um projeto que eu tinha, fiquei triste. Passar esse período de tristeza por um tempo é natural. Momentos de tristeza todos nós temos, mas quando essa tristeza ela se perdura por um tempo, né, e está associada com a perda de prazer pelas coisas que você tinha antes, né? Perda de prazer pelas atividades que te davam prazer antes, você não tem mais interesse e não tem mais prazer por um período, e aí é um período menor, né? Um período de 15 dias, a gente já começa a ficar em alerta para um transtorno de depressão maior, né? Um transtorno depressivo mesmo. Então, quando tem uma tristeza profunda, não tenho mais prazer em jogar bola, em assistir um filme, em estar com minha família na hora do café da manhã, na hora do almoço, né? Tenho perda de prazer pelas atividades que eu fazia antes, que eu tinha prazer, um processo de tristeza, um processo de isolamento social, né? Processo de choro fácil, irritabilidade às vezes em criança pode vir também. Então precisamos entender o contexto daquela família, precisamos entender o que aquela pessoa, como era aquela rotina daquela pessoa antes. Então, para dar um diagnóstico, a gente, quando é um adulto, né, nós temos ele tem mais propriedade para falar, olha, estou em casa, estou isolado, estou triste, estou chorando. E na criança a gente começa a perceber do pai, olha, esse menino não está querendo ir para o colégio, não está querendo comer, não está querendo sair do quarto, né? Então realmente
é mais comum do que a gente pensa, né? E o diagnóstico ele vem com uma anamnese detalhada e um conhecimento realmente familiar, né? Do ambiente familiar. E aí esses pacientes, bom, o tratamento acaba sendo, além muitas vezes da medicação, ajustes nessa dinâmica de trabalho familiar, Sim. terapia, né? Esses Terapia, pacientes precisam sim. de terapia para fazer um acompanhamento. Cada paciente ele chega com sua individualidade, né? Eu acho interessante porque às vezes chegam procurando diagnóstico, né? Eu disse, olha, o diagnóstico ele é importante para a gente elucidar nossas condutas, né? Mas entendo que a gente não trata diagnóstico aqui. Eu não trato transtorno depressivo, eu não trato transtorno de ansiedade, eu não trato transtorno bipolar. A gente trata o paciente, né? A depressão, o transtorno depressivo que Paulo tem e o transtorno depressivo que Danilo tem, ele é tratado individualmente, porque o que levou a gente chegar a esse estado de tristeza é individual de cada um, né? Então é importante a gente elucidar, né? Descartar causas orgânicas, descartar que a gente coloca em outras síndromes, né? Ver se o paciente não tem alguma questão de delírio, de alucinações, para não ser um transtorno bipolar ou um esquizoafetivo. A gente precisa realmente fazer uma anamnese completa, um exame psiquiátrico, né? Avaliar bem as funções psíquicas de uma forma geral para ir tirando os outros diagnósticos, né? Mas o paciente, cada tratamento ele é individualizado. Eu sempre gosto de dizer que não existe essa questão de protocolo em psiquiatria. Então, por exemplo, eu sei que estalopram é uma medicação maravilhosa para tratar depressão, né? Quando o paciente precisa do tratamento medicamentoso. Mas a forma que o seu organismo vai metabolizar é totalmente diferente da forma que o outro vai metabolizar. Então, é importante colocar isso aos pacientes. Não, olha, essa medicação é boa, mas possa ser que seu organismo não aceite. Então pode ter dor de barriga, pode ter diarreia, intolerância gástrica, cefaleia, né? E aí eu gosto de trazer as frases que tem, né? Doutor, pode ser tão bom quando você, doutor, foi mesmo que Deus pôs a mão, aquele remédio que o pessoal no interior fala, né? Ou então, doutor, o seu quase me mata com esse remédio, né? Então a gente entende que o paciente, e algumas medicações que são primeira linha para um transtorno depressivo, você prescreve e o paciente vai passar mal, vai ter dor de cabeça, vai ter diarreia, né? Então, precisamos deixar eles esclarecidos disso, né? E que o tratamento medicamentoso é um empurrão, né? Uma base para você ir organizando a sua vida, organizando sua rotina, seus hábitos de dormir, acordar, se alimentar, fazer atividade física e ter uma vida normal. Uma coisa que eu tenho visto, né, pós-pandemia, né, que adoeceu muitas pessoas, foi a questão da rotina. As pessoas sem estabelecer uma rotina estão cada vez mais adoecendo, né? O adoecimento vem, não tem horário para dormir, não tem horário para tomar o café da manhã, a família reunida, não tem horário para almoçar, não tem horário certo para ir para academia, todo mundo com a rotina totalmente desestabelecida, né? E aquela ideia do home office, né? Que a princípio, né, algumas pessoas, muito bom trabalhar em casa. Mas essa ideia de você não conseguir separar o que é casa, o que é trabalho, e fazer da sua casa seu ambiente de trabalho, sem hora certa para trabalhar, sem hora para curtir sua família, sem hora de estar com seus filhos, né? A gente viu durante muito tempo na pandemia, tem visto hoje menos, ainda mais ver. Então, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, às vezes remotamente, trabalha online, aí o filho tem que ficar trancado no outro quarto. Aquele momento que você está em casa, você não está em casa, porque você está no trabalho, seu home office. E esse formato parece que não deu muito certo do ponto de vista de saúde mental, né? Não, de forma alguma. Justamente por isso, porque perdem esse estabelecimento da rotina. Como eu estou em casa, qualquer hora eu vou executar a minha tarefa, qualquer hora eu vou fazer o meu serviço e às vezes acaba no horário que teu filho está ali querendo brincar contigo e tu acaba perdendo esse momento, né? E para as crianças isso também foi muito difícil, porque a criança tinha aquela ideia de que o pai ou a mãe saem para trabalhar, mas quando voltam para casa, voltam para casa. Né? E aí a criança não entende mais, porque o pai e a mãe estão em casa, mas não está em casa, né? Então esse desarranjo familiar acaba trazendo assim, repercussões importantes. A gente ainda está vivendo essas repercussões. Sim. E sei lá quanto tempo a gente vai viver isso. Sim. E aí você falando sobre a questão da psiquiatria infantil, que é um ponto importantíssimo, que a gente acha que as doenças, ou pode achar que doença psiquiátrica é coisa de adulto, mas não, né? As crianças têm muitos acometimentos psiquiátricos, alguns mais graves, com algum braço genético importante, mas as crianças também sofrem das influências do ambiente, onde estão inseridas, com transtorno de ansiedade, com quadros depressivos e com bullying também, né? Bullying tem sido um marcador importante assim, de adoecimento mental nas crianças, principalmente ali quando começa pré-adolescente e adolescente, né?
É interessante esse dado nas crianças. É mais difícil de você coletar esses dados deles. Mas quando você vai para o adulto, que você chega um adulto que tem algum transtorno, chega com ansiedade, às vezes, chega com um transtorno de ansiedade. Quando a gente vai fazer toda a anamnese, que a gente chega na história da infância e adolescência, que perguntamos sobre o bullying, né? Existiu, né? A maioria dos pacientes existiu bullying e muito comum, né? Questões de família disfuncional, né? Então, um dado bem triste, né, que tem chegado, né, a gente percebe que chega nos consultórios com o primeiro sintoma de ansiedade. Você veio para cá, não, porque eu estou com ansiedade. Meu coração acelera, palpite, eu sinto uma angústia, uma ansiedade. E quando a gente vai fazer toda a história, essa ansiedade, essa angústia, esse vazio no peito, foram de traumas da infância e adolescência. Por isso que eu trago esse cuidado que devemos ter com relação às nossas crianças, com relação ao nosso ambiente familiar. Então, bullying no colégio, exposição, que às vezes os pais não entendem, mas exposição a brigas de casais, separações conjugais, alienação parental, uso de bebidas alcoólicas, né? Então, às vezes aquele paciente, aquele pai, né, faz uso crônico de bebida alcoólica, mas para ele não é alcoolista, mas chega em casa e começa ciúme patológico, começa algumas brigas em casa e as crianças começam a ficar mais vulneráveis, né? Então a vulnerabilidade social também traz muito sofrimento, né? Então crianças ali expostas, infelizmente, a algumas situações de abuso infantil. Então percebemos que os adultos, quando eles chegam com os problemas, o início desse transtorno, dessa ansiedade, às vezes, né, que não é só uma ansiedade, porque tem outras coisas associadas, tem transtornos de personalidades associadas, iniciado lá na infância, com traumas da infância, né? Então, a base familiar, a organização da sociedade, ela está diretamente relacionada a esses transtornos. Quando você pega um transtorno de ansiedade muito simples, uma fobia específica, um medo de elevador, né, uma rotina mais estabelecida, você consegue ali, por você e o paciente, a gente consegue organizar. Mas quando você tem essa complexidade maior que envolve outros setores, é mais difícil para a gente. É mais trabalhoso. Você falou sobre esses traumas da infância, né? Estão diretamente relacionados com alterações que você vai ter ali na estrutura cerebral, que vai acabar repercutindo isso pro resto da vida, né? Isso. E a gente vê hoje, assim, ainda, infelizmente, né, muitas vezes essas questões de bullying, com esse aumento de ansiedade nas crianças, elas começam a descontar a ansiedade em algumas coisas. Então, algumas podem se tornar mais agressivas, elas podem ser agressivas com os outros, mas às vezes ela pode ser agressiva consigo mesma, né? Então, ela começa a se machucar. Então, muitas vezes, eu converso com alguns pais, quando a gente lida com essa situação, que muitas vezes aquela criança começa a se machucar, começa a provocar autolesões. É um pedido de socorro, né? Para alguma situação ali que pode ser um desarranjo familiar, pode ser um desarranjo na escola. Isso. E aí a gente precisa investigar e avaliar o que está acontecendo, porque também é um paciente que não adianta você instituir um tratamento medicamentoso sem tentar entender ou tentar corrigir o que está causando aquele estresse, né? Isso. E assim, Paulão, o que eu tenho visto, né? Eu também atuo no SUS, né? O que a gente tem visto de crianças que realizam automutilações, a maioria é disfunção familiar, né? Disfunção familiar por separação conjugal, por alienação parental, por abandono dos pais ou por abuso infantil, que deixa uma situação vulnerável. Então, quando você vai lá, agressivo, impulsivo, irritado, quando você vai ao pé da letra, quando você consegue conquistar aquela confiança, aquela relação de confiança entre médico e paciente, quando você vai no fundo, existe uma história traumatizante que justifica essa forma do paciente, da criança ou do adolescente agir, né? Então, quando a gente investiga bem, infelizmente, tem muito, muito mais relacionado ao ambiente que ele está do que a si próprio, do que a ele próprio. Você falou uma coisa importante sobre ganhar a confiança, porque são coisas muito difíceis de você falar para alguém, mesmo sendo de um paciente para um médico, né? Sim. Então é uma relação que vai se construindo e que a gente muitas vezes vai captando essa história fragmentada, na primeira, na segunda, na terceira, numa quarta, numa quinta consulta, numa sexta consulta, exatamente, até que a gente consiga preencher algumas lacunas, montar algumas peças e entender o que está acontecendo, né? Isso. Essa relação médico-paciente
ela é muito importante não só na psiquiatria, né, em todas as nossas áreas, principalmente na pediatria, né, vocês conseguirem conquistar as crianças ali naquela correria deles, mas é o que acho que é o diferencial. A medicina é a arte, né, de a gente conseguir tirar de você, né, as nossas ferramentas para te dar o melhor diagnóstico e escolher o melhor tratamento. Então, quanto mais eu consigo tirar do paciente aquela confiança do íntimo dele, mais eu consigo ajudá-lo. Então, a gente tem que deixar ele bem à vontade, né? O psiquiatra, né, o terapeuta também na questão da psicologia, ele precisa ser neutro, né? Que a gente chama de amabilidade neutra, né? Ele tem que estar ali bem não indiferente, mas sim sem expressar alguma opinião, alguma informação que pode te bloquear de falar alguma coisa. Naturalmente já existe o que a gente chama de transferência e contra-transferência, né? Quando você chega num profissional, né, para contar a sua vida, que você se identifica com ele, você conta. Mas quando você não se identifica, parece com a pessoa que eu tinha raiva, ali já é naturalmente, é inconsciente, né? Tanto do profissional quanto do paciente. Mas aí a gente precisa realmente de um tempo, de um acompanhamento para elucidar melhor isso. E aí na formação médica, de alguma forma a gente passa por isso, mas a psiquiatria muito mais, né? De você se tornar empático, ou seja, de você conseguir conduzir muito bem uma entrevista psiquiátrica, muitas vezes tocando em assuntos muito difíceis, e como é a maneira que você... Então, existe uma técnica para isso também. E é interessante, vale a pena também reforçar, ainda no tema da psicofobia, que a gente nunca consegue sair dela, que o psiquiatra é um médico, antes de tudo, e que está ali para tentar lhe ajudar. E não é aquele cara que vai estar lhe analisando a cada palavra que você diz, lhe julgando, ou lhe analisando. Será que o que ele está pensando sobre o que eu estou falando, deixando de falar, né? Não existem poderes mágicos, né, com relação a isso. Na verdade, é um profissional que está ali para fazer uma escuta de qualidade, né, para ouvir o que você tem para dizer e, a partir dali, tentar entender quais foram os mecanismos que levaram àquele adoecimento mental e quais seriam os melhores tratamentos para aquele problema, né? Perfeito. Essa acho que é a grande missão da psiquiatria, né? Isso. E a gente falando sobre a questão de autolesões, uma coisa que vem muito à mente, que acho que é importante a gente conversa também sobre a questão da tentativa de suicídio do suicídio, né? Um paciente difícil de conseguir lidar, né? Chega numa situação dessa. E como é que a gente conseguiria, assim, talvez pontuar alguns fatores de risco importantes, que a gente poderia observar nesses pacientes, talvez alguns sinais precoces de uma possibilidade de tentativa de suicídio, porque é uma coisa que a gente percebe quando há uma tentativa de suicídio ou um suicídio efetivo, assim, né, de algum paciente, de alguma pessoa, a família acaba sofrendo muito, sim, né? Sim, e aquele sentimento que poderia ter feito alguma coisa poderia ser diferente ou não. Sim. O que a gente pode pontuar com relação a isso, que é um tema muito relevante, importante, né? É um tema muito importante, e as pessoas também têm que entender que o suicídio, ele não vem do nada, né? E que a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas que chegam a tentar cometer, eles têm sim um adoecimento que poderiam ser diagnosticados, que poderia ser prevenido, justamente nessa questão da psicofobia, né? Então, às vezes, quando você tem esse autoestigma de não querer procurar um profissional porque está num sofrimento, você, às vezes, você está numa situação de uma depressão grave, onde seus neurotransmissores só tem neurotransmissor de estresse, né? Então, você não enxerga nada, você não enxerga solução para nada. É irritabilidade, é impaciência, é insônia, então eu quero desligar, eu quero sumir. Quando você entende que isso é um adoecimento, que você procura ajuda profissional, e essa ajuda profissional é acolhedora e não estigmatizada, a gente consegue reduzir muito essas questões do suicídio, né? E aí, acho que o ambiente mais importante de prevenção é o ambiente familiar. É a família ter a família, os amigos ter esse acesso a o paciente poder contar o sentimento dele. Que o mais difícil no suicídio é o paciente dizer pra gente que está querendo se suicidar, né? E às vezes eles dão algumas amostras, né? Fazem cartas, ou então às vezes trazem algumas situações para os familiares, e o familiar, no intuito de querer proteger, o que é que ele faz? Não fale isso, né? Para de falar essa besteira, você não tem motivo para isso. Então, acaba bloqueando o paciente de contar de novo aquela situação, né? Então, é muito comum nessas questões de automutilação, de sofrimento da infância e da adolescência, além disso, vir à vontade de tirar a própria vida,
né? Dentro desse contexto, né, a maioria também tem um contexto da ansiedade, o contexto dessa vulnerabilidade social e familiar, de abuso infantil, de presença de brigas de pais alcoolistas. Esses pacientes têm esse sofrimento, vão desenvolvendo esse vazio e esse desejo de morte, né? Isso no caso da infância e da adolescência. No caso dos pacientes da vida adulta, passam por estresses, não procuram um profissional adequado, não se abrem com ninguém, se fecham naquela situação do eu não posso adoecer, né? Eu não posso procurar um profissional porque isso é feio, isso é vergonhoso, e aí acaba tomando decisões. Às vezes a gente pede pessoas que, por exemplo, perderam tudo, né? Questões financeiras, e aí ao invés de esperar o tempo passar, entram num processo depressivo grave e às vezes tentam contra a própria vida, né? Então o suicídio é um tabu do ponto de vista de quanto mais a gente trabalhar a quebrar essas barreiras de estigma, mais nós vamos defender nossos pacientes do suicídio. O paciente chega na tua consulta dizendo que a vida não tem mais sentido, que vai morrer e que quer tirar a vida. Quando é uma depressão sem sintomas psicóticos, né? Então chega, olha, minha vida está horrível, não vejo mais sentido na vida, tive vontade de tirar a vida. E quando a gente explica que é um processo de adoecimento, que é para ter calma, que é igual uma perna quebrada e tudo, e o paciente espera, quando passa 15 dias, um mês, que ele começou a dormir bem, que ele começou a tirar ele chega assim, doutor, não acredito que há um mês atrás eu queria tirar minha vida. Então você parece que começa a entender que realmente tinha um adoecimento, não é uma questão sua, é um adoecimento. Se eles entenderem que é adoecimento e procurar um profissional, a gente tem como evitar, sim, tá? E acolhendo, a família acolhe, a família identifica, né? Então, como é que eu vou acolher meu filho, chega para mim e diz que quer tirar a vida? Meu filho, o que está acontecendo? Eu estou aqui do seu lado para lhe ajudar, vamos lá, vamos procurar um profissional, vamos procurar ajuda, como é que você quer que eu lhe ajude? Não é dizer, levanta daí, bora, vai para a igreja, vai rezar. Lógico que nós precisamos estimular da melhor forma, a gente precisa usar todas as áreas para tentar estimular aquela pessoa, mas com cuidado de não causar mais adoecimento. Aí eu sempre falo, como é que você está com a perna quebrada e eu chego e digo, levanta daí, vamos caminhar. Né? Então é tão ignorante de você chegar com uma pessoa que está com depressão, vai, levanta dessa cama, deixa de moleza. Então que o processo depressivo, ele não queria estar ali, né? Então é um adoecimento, a gente tem que entender como uma doença, como qualquer outra, e acolher, dizer como é que a gente pode lhe ajudar, tudo no seu tempo, né? E aí nesse momento desses pensamentos suicidas, um tratamento medicamentoso, ele surte muito efeito, tá? De você proteger aquela impulsividade para cometer o ato, né? Você realmente tem que sedar o paciente mais um pouco, chamar a família, explicar para a família a questão da vigilância, da prevenção, né? De afastar qualquer objeto, não deixar o paciente só, enquanto as medicações vão surgindo efeito. Então, os pacientes, a maioria, pensamento suicida, não dormem, né? Não, estou 3, 4 dias sem dormir, irritado, impaciente, né? E quando você, então vamos dormir primeiro, vamos relaxar primeiro, você vai descansando a mente daquela pessoa, aí os pensamentos vão indo embora. Isso num processo de depressão grave com pensamento suicida. E nos processos de pensamentos suicidas por vozes, né? Por alucinações de comando, que às vezes os pacientes têm vergonha de dizer, então você tem que estar num ambiente bem confortável para dizer, para ele lhe trazer isso, aí você usa os antipsicóticos, né, para dar aquela segurada e ao mesmo tempo que a família realmente tenha esse apoio e esse acolhimento. E os pacientes que não têm a família para dar acolhimento, que esses são os casos mais graves, né? E aí a gente tem as lutas antimonicomiais, que não queremos, né, pacientes institucionalizados, mas aí também, às vezes, os exageros, a psicofobia acaba fazendo com que a gente perca esse cuidado, tá? Então, vamos lá. Vamos para a psicofobia na questão da luta antimanicomial, que isso é um processo bem complexo, né? E, assim, falar sobre isso é polêmico, né? Então, quando você teve a questão da revolução lá na Itália, de Basaglia e tudo, que a luta antimanicomial foi o quê? Foi tirar aqueles asilos, aqueles hospitais que tinham um depósito de gente, né? Desinstitucionalizar aqueles pacientes que a família só jogava lá e trazer para a família, para o cuidado da família, trazer para um ambiente de cuidado multiprofissional, né? E realmente tirar esse preconceito e esse estigma relacionado ao paciente com o transtorno mental mais grave. Mas ao mesmo tempo que você fecha uma instituição, né,
que acho que realmente deve ser punida, deve ser fechada, as que não tem estrutura para aquilo, não tem uma gestão para aquilo, mas aí hoje ficamos sem esse apoio, né, de um paciente que não tem estrutura familiar, de um paciente que não tem aquela vigilância, você manda para o CAPS, um paciente está com transtorno psiquiátrico, está com agressão, não quer ficar lá, ele não fica no CAPS porque o CAPS não obriga a ficar. O que aconteceu? Os leitos de psiquiatria foram fechados, e nós perdemos esse time de passar 15 dias com o paciente, de passar 20 dias ali enquanto o paciente sai do surto. Né? Então, Caruaru mesmo, a gente tinha, na época da residência médica, antes da pandemia, nós tínhamos 7 leitos de psiquiatria nos hospitais gerais, lógico que é muito melhor do que estar no manicômio, que está institucionalizado, que o pessoal está estigmatizado, coloca nos hospitais gerais os leitos da psiquiatria, né? E lá a gente consegue. O paciente não tem estrutura familiar, o paciente está com pensamento suicida, interna por um tempo, enquanto as medicações fazem efeito, faz a vigilância, né? Se ele não tiver estrutura familiar, e depois avalia para dar alta. E esse tempo a gente perdeu, esses 15 dias, esses 40 dias nós perdemos. Aí vem o estigma. Se um paciente que tem pneumonia pode passar 40 dias internado no hospital, por que eu que tenho psiquiatria também não pode? Que tem depressão grave, que tem esquizofrenia, que está em surto, episódio maníaco agudo, que está em processo de pensamento suicida. Enquanto as medicações fazem efeito, qual o problema desse paciente ter um local para ficar ali 15, 40 dias internado? Então a gente foi com sede na luta antimanicomial, criamos os CAPs, mas não conseguimos suprir a falta de leitos em psiquiatria ainda. Né? Isso é uma luta que a gente precisa ir atrás, né? A gente precisa fazer, principalmente aqui na nossa região. Aqui em Caruaru nós perdemos, né, os leitos do Manuel Afonso. No início do mestre Vitalino tinha um projeto de ter lá 10 leitos da psiquiatria, esse projeto foi embora, e aí vamos ver se a gente consegue estruturar isso, porque realmente Caruaru, nessa questão de pacientes internados, a gente está perdendo. Aí vem o outro lado, vem as comunidades terapêuticas, né, que aí você não tem isso no SUS, mas é o particular, vai, e aí às vezes vai sem a obrigatoriedade de ter um psiquiatra, né, de ter uma equipe bem organizada, né, às vezes vão mais para o lado às vezes só o lado religioso, sem o lado científico, e assim, lógico que nós todos temos que trabalhar junto. Então quando você pende muito só para um lado, às vezes você perde. Então o ideal é que você traga essa discussão de deixar os serviços, né, tanto públicos quanto particulares, mais acolhedores do ponto de vista de responsabilidade psiquiátrica. Né? E isso é bem complexo, é bem polêmico isso. Lá no Manuel Afonso tinha que eram chamados de leitos integrais, né? Porque era um leito da psiquiatria, mas que o paciente também era visto do ponto de vista clínico. Né? Então o paciente tinha um suporte clínico, porque o paciente psiquiátrico, a gente chama de paciente psiquiátrico, há uma certa conotação pejorativa nisso, mas o paciente com transtorno psiquiátrico, ele também é um paciente que tem hipertensão, tem diabetes. Isso. E que precisa ter um manejo com relação a isso. Então, no Manuel Afonso havia esses leitos, depois da pandemia foi feita uma reforma e aí esses leitos acabaram não sendo mais restabelecidos. E essa questão da reforma, em tese, se entende assim que a iniciativa foi importante. Sim, né? Porque claro. Antigamente os manicômios funcionavam meio que como depósito, um depósito, e assim, era uma sentença perpétua, porque você entrava, o paciente não conseguia mais sair, né? Mas os CAPs não dão conta do que se precisa do ponto de vista de atenção mental, e a gente precisa entender que há pacientes, não é uma minoria, mas há pacientes com transtornos psiquiátricos graves. Sim. Que vão precisar de institucionalização. Né? O paciente não consegue ficar em casa, não consegue ficar em outra instituição, precisa de uma instituição psiquiátrica. Né? Esses leitos eles precisam existir ainda. Né? E aí a minha pergunta vai meio que um pouco em cima do que você falou. Para esses pacientes graves, como é que esse paciente ele consegue o fluxo no SUS? Porque basicamente tudo acaba sendo drenado para a capital, né? E aí, infelizmente, é isso que eu vinha batendo. A gente tem Caruaru, tem o quê? Quase 360, quase 400 mil habitantes. Ao redor tem mais de 2 milhões de pessoas aqui com as cidades próximas, e temos o mestre Vitalino, né? O que a gente poderia fazer realmente para desafogar o Ulisses pernambucano era a gente conseguir colocar uns leitos ali na urgência do mestre Vitalino. Acho que isso seria a proposta mais viável para a gente. Porque hoje em dia não temos. Eu vou dar um exemplo. Às vezes chega um paciente no meu consultório com crise encaminhado da UPA. A família sai, vem da UPA e traz, olha, a gente foi na UPA e eles mandaram para cá. Porque a paciente tem depressão ou a paciente tem esquizofrenia,
mas está com pneumonia, está com infecção, mas porque é psiquiatria, não faz aquela investigação, não manda para o psiquiatra. E aí vem de novo a psicofobia, o estigma do paciente, entre aspas, psiquiátrico. Então, quantas vezes, né, principalmente na época da residência, que a gente estava ali mais 24 horas ali no Mané Afonso, aí vinha UPA, paciente usuário de substância, convulsão, manda para lá. Não, é convulsão, é uso de crack, a abstinência vai para o Mané Afonso. Chegava no Mané Afonso, fazia a avaliação, neurologia, paciente com hematoma, né, paciente idosa, acamada, sem conseguir comer. Vai para a UPA, a paciente está com depressão, sem conseguir, interna no Mané Afonso. Vai avaliar, a paciente não consegue comer porque está com AVC. Então, esse medo, né, eu considero medo dos colegas, né, não lidarem com a psiquiatria e encaminhar para o psiquiatra diretamente sem fazer aquela avaliação clínica, às vezes atrapalha. Então, por quê? Não temos serviço de psiquiatria. O ideal seria uma UPA, tá, com plantonistas, na parte da psiquiatria, ou UPA não, porque já foi organizada, né? Ou os CAPs, que eu acho que seria o ideal, com plantonistas, 24 horas, né? Tanto clínico quanto psiquiatra, que é o que acontece em São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem os CAPs, ou as UPAs que tem, ou associadas que tem um plantão de psiquiatria. Aqui a gente não tem. Chega na UPA, tu e tu mesmo. E outra entende? coisa que a pessoa precisa ter noção é qual a situação mais emergencial para aquele paciente. Isso. Então, o paciente, de repente, que está desidratado, porque não está ingerindo líquido, ou porque não está aceitando dieta, ou porque tem outra condição, eu tenho que primeiro resolver aquela condição clínica e depois fazer uma avaliação psiquiátrica, né? Isso. E esse é um problema muito grande que a gente tem nesses pacientes, que a gente chama de pacientes psiquiátricos. Isso é uma coisa horrível, né? Por exemplo, o paciente psiquiátrico, que é a ideia de que se esse paciente entra em qualquer unidade de emergência, ele só é visto do ponto de vista psiquiátrico. Da psiquiatria. Então, vem na frente. Psiquiátrico, então isso aqui não é comigo, não tem nada de não tem infecção urinária, não tem AVC, não tem um diabetes infarto, descompensado, não tem nada. E essa isso. convulsão também não é importante. Isso. Então a gente precisa também chamar atenção com relação a isso, né? Porque o paciente está lá como um todo, precisa ser visto, as dificuldades e as urgências precisam ser resolvidas do ponto de vista clínico, e aí sim a psiquiatria vai intervir. E minha ideia de ser no mestre Vitalino é porque realmente os diagnósticos, quando vem, né, a neurologia, a parte orgânica da neurologia também nos ajuda muito, né? Então, essa questão do hematoma subdural, essa questão do AVC, né? Então, às vezes são detalhes, né? O exemplo recente agora, um paciente do meu consultório particular foi para a UPA e veio de novo, eu encaminhei, fiz uma cartinha, tal, que é um paciente que realmente tem transtorno bipolar, mas que aquele sinal de disartria, de agitação psicomotora, tinha que ter investigação neurológica para um AVC, né? Mandei de volta e aí, infelizmente, não foi para o mestre Vitalino nem nada, só para fazer o seguinte, vai para a UPA do estado para ver se eles vão fazer lá. E foi para Recife, aliás, né, conseguiram para o mestre Vitalino, e aí quando veio, realmente era AVC, ficou 15 dias internado e tudo. Então, a gente ainda tem muito disso pela questão do estigma. Você acredita que um médico ele não poderia diagnosticar? Poderia, mas quando vem com a psiquiatria na frente, você já não é psiquiátrico. É igual quando vem com alcoolismo na frente, quando vem com o uso de substâncias na frente, paciente agitado, né? Realmente é complexo para você, como é que se diz? Para você equipar, né? Para você dar cursos profissionalizantes para os profissionais trabalharem na saúde mental. Porque tem que ter acolhimento, você tem que ter, sim, uma veia para essa situação e precisamos de mais profissionais com mais acolhimento em saúde mental, porque o que a gente vê é isso. Quantas vezes na minha época de clínica, um plantonista, chegava uma adolescente de 17 anos com intoxicação exógena, e aí todo mundo... Por quê? E aí é diferente, porque o que acontece? Você está numa UPA, aí você tem um tiro, você tem uma facada, você tem um AVC, você tem um infarto. E aí você vê aquelas pessoas querendo lutar pela vida, né? E aí chega uma pessoa que tentou contra a vida, o que é que a enfermagem faz? O que é que a medicina faz? Né? O que é que a equipe faz? Não. Essa aqui deixa pra lá, faz uma lavagem gástrica e bora cuidar desse. Que realmente entende? Então, falta esse acolhimento maior. Então, se a gente tem uma unidade referenciada para isso, vamos conseguir salvar mais os infartos, os AVCs e aqueles pacientes com a demanda que não, naquele momento não é tão grave, mas
futuramente pode ser, se você não fizer um acolhimento, se você não encaminhar pro local adequado, futuramente vai ter repetição até conseguir. Então, quantas vezes as pessoas saíram de lá com lavagem gástrica direto para casa, e não para o CAPS, e não para o ambulatório de psiquiatria, ou se vai para o ambulatório de psiquiatria, passa 1 ano, 2 anos para conseguir uma vaga, né? Então, realmente é um problema de saúde pública, né, que nós temos, e aí é fosforilar, é tentar trabalhar da melhor forma para ajudar, né, para tentar acolher da melhor forma, né? E assim, com aquela dificuldade de enxergar que aquela paciente que entrou lá com intoxicação, ou seja, tomou lá o excesso de medicação, ou tentou tomar veneno para uma tentativa de suicídio, é tão doente quanto quem está lá com AVC, que está com infarto e precisa de um tratamento adequado também, né? Uma outra coisa importante que você falou sobre essa questão do atendimento nas emergências, a gente vê muito que os pacientes com crise de ansiedade indo para a emergência, naquela sensação de que o coração está palpitando, estou infartando, estou morrendo. Esse paciente muitas vezes é medicado na emergência, acalma os sintomas e vai para casa sem nenhuma orientação, ou às vezes sem um encaminhamento, porque a gente não consegue perceber que muitas vezes, se não quase todas as vezes, aquele primeiro episódio, aquele segundo episódio ali daquela ansiedade, aquele transtorno de ansiedade, aquele pico de ansiedade que chega na emergência, é o início de um quadro psiquiátrico que vai se tornar mais grave lá na frente. Sim. E se a gente intervisse de maneira mais precoce, acabava que o resultado poderia ser melhor, né? Sim. E é isso. Eu acho que a nossa urgência e emergência, né, com relação à saúde mental ainda é muito, muito precária, né? Isso no Brasil todo, infelizmente a gente tem essa precariedade, essa diminuição aí desse serviço, né? O que nós temos de SUS, já que foi colocado, né? Que é importante, que todos nós devemos entender. Então, se eu sou médico generalista, né, sou clínico, eu sei tratar um infarto, eu sei tratar um AVC, né? Fazer aqueles primeiros atendimentos. Então, também tem que saber fazer acolhimento em saúde mental. Então, esse estigma a gente tem que quebrar, tá? Tem que quebrar. Quando você pega uma UPA, então na UPA vai ter que ter um cardiologista, um neurologista, o psiquiatra, um otorrino, tal. Seria bom, né? Se fosse assim, seria o nosso sonho, né? Mas não, então a gente tem que saber pelo menos fazer aquele primeiro atendimento, aquele primeiro acolhimento e ter para onde encaminhar. Então, o que está faltando na UPA realmente é ter para onde encaminhar, né? Então, eles veem, aí encaminham para psiquiatra, mas encaminham para onde? Não tem para onde encaminhar. Quando encaminha para o CAPS, chega no CAPS não tem médico. E como é que a enfermeira, como é que a agente de saúde, o técnico de enfermagem, o pessoal, o terapeuta que está lá vai acolher um paciente se ele não tem um diagnóstico de exclusão médico, né? Então, realmente precisaríamos equipar mais com recursos humanos os CAPS. Né? Eu não acho coerente você mandar um paciente que acabou de ter uma crise convulsiva, um paciente que acabou de ter um delirium, né, de uma infecção urinária, ou então um delirium tremens de um alcoolismo, faz o diazepam, manda para o CAPS. Entende? Não tem como absorver esses pacientes lá. Não tem como. Tem uma estrutura adequada. Não tem estrutura. E as emergências psiquiátricas? O paciente em emergência psiquiátrica, paciente com surto psicótico, paciente agressivo, paciente que pode começar um quadro de alucinação, e aí começar a ter algumas ouvir vozes. Sim. E esse paciente precisa ser medicado de maneira aguda, precisa ser acolhido. O que a gente faz com esse paciente? No ambiente. Imagina um paciente desse na UPA. Tu vai conseguir? Ele vai quebrar tudo. Na UPA, os médicos todo mundo vai se assustar. Agora, se você tem um ambiente acolhedor, que eu já sei que é esse ambiente, né? Isso, no caso, se o paciente chegar nesse ambiente, porque a maioria das vezes o que acontece? Quando tem um paciente em surto, em casa, né? Chama SAMU, né? E aí você tem que dar toda aquela proteção, né? Para a equipe e explicar para os familiares, aí entra a polícia no meio, é bem mais complexo, né? Mas quando você tem um ambiente adequado para isso, você tem uma preparação, você junta, normalmente o paciente em surto psicótico, em agressão, né? Você tem uma equipe formada ali, vamos lá, 5 pessoas, normalmente o ideal 5, cada um num membro, né? Chega um apaziguador, um acolhedor, né? Quando a gente está, por exemplo, no hospital psiquiátrico e um paciente surta, às vezes a faxineira tem um vínculo maior com ele, ela calma, ele respeita a faxineira e às vezes o monitor que está ali, ele já tem uma situação ruim. Então, todos nós desse ambiente, né, desse ambiente de saúde mental de uma urgência e emergência, temos um papel importante, né? Então, quando você tem um surto num ambiente preparado, é diferente. Porque você tem ali um local de contenção, você tem as contenções adequadas, né? Você
traumatiza menos o paciente, né? Agora, numa situação onde tem uma pessoa que está infartando, né? Uma pessoa que levou um tiro, e aí eu chego uma que está com agressão, com agitação psicótica, o que vai infartar vai piorar. Então, a gente tem que ter esse ambiente da saúde mental. Tem que ter esse ambiente em algum local. E você falou uma coisa importante para a questão desse ambiente acolhedor, porque muitas vezes, a depender do tipo de surto que o paciente tem, se você levar ele para um ambiente desse, ele vai piorar, porque ele vai achar que aquele movimento e aquelas pessoas, de alguma forma, fazem parte do surto dele também. Então isso pode piorar muito a situação, né? Assim, a curto prazo, eu acho que o que a gente poderia fazer pela saúde mental realmente era equipar mais os CAPs com recursos humanos, entendeu? Colocar médico... A ideia da gente no início, até quando a residência estava funcionando bem certinho, que o CAPS tinha 3 psiquiatras, o CAPS AD tinha mais 3, a gente trabalhava lá. A ideia era essa, era a gente abrir uma sala de emergência, né, colocar ali um monitor, um oxigênio e tudo, com medicações endovenosas para convulsão e tudo, né, laboratório, deixar um clínico de plantão e os residentes da psiquiatria ficarem revezando. Mas aí, infelizmente, veio pandemia e tudo foi por água abaixo, né? E aí estamos com essa deficiência, né? Precisamos nos reestruturar, principalmente nessa região nossa aqui do Agreste, para desafogar o Ulisses Pernambucano, né? Porque acaba que hoje uma emergência psiquiátrica vai ser direcionada para o Ulisses Pernambucano, né? Que Isso. é o famoso Hospital da Marineira, que é o que vai absorver todo o estado, basicamente. Eu acho que é a única emergência psiquiátrica que tem porta aberta do estado, né? Isso. A gente não tem mais nenhuma outra, né? Na época, eu até comentei isso já algumas vezes, que na época que eu estava no São Sebastião, e aí foram inaugurados uns leitos lá, uns leitos novos, né, da Sala Vermelha, e o governador, o secretário de Saúde do Estado foi. E aí eu trouxe essa questão, olha, meu pai era político no interior, né, eu vou direto aqui na fonte. Não, olha, você é secretário de Saúde, eu sou do Piauí, mas a gente está aqui na residência médica em Caruaru. Você sabe que Caruaru tem residência médica e forma psiquiatras? Todo ano a gente forma 3 psiquiatras aqui. Então a gente poderia fazer um serviço de saúde em psiquiatria, né, com a ajuda do governo, uma urgência para desafogar, tipo um Ulisses Pernambucano aqui em Caruaru. Ele só, olha que ideia maravilhosa, fale aqui com o meu assessor, me mande o projeto, não sei o quê. Eu arranjei confusão, né? Aí beleza, todo empolgado aí na época. Eu estava almoçando lá no Unicompras, que a gente sempre almoça lá, e a prefeita estava lá na época, né, Raquel Lira. Eu não a conhecia, né, só sabia quem era, mas cheguei lá e me apresentei, né, que era funcionário, eu sou seu funcionário, sou psiquiatra aqui, né, a gente todo ano, eu sou preceptor da residência, a gente forma alguns psiquiatras aqui, seria bom que a gente tivesse um serviço de saúde funcionando melhor. Inclusive, eu estava ontem no São Sebastião, conversei com o secretário de saúde e tal, aí ela só, olha, a ideia é maravilhosa, só que existe uma questão política aí, né? Porque existe uma rixa, parece, na época, eu não lembro, mas era como se o Estado não conseguisse ter trocar uma ideia ali de linha com a prefeitura para organizarem um serviço, né? Porque era como se fosse oposição, então tinha a questão política toda envolvida. Aí não, tá bom. Mas aí só que agora, né, a gente tem a cidade e a governadora é a própria Raquel Lira, né? Raquel. Então a gente poderia tentar, né, não sei, eu acho que nesse momento a ideia maior que eu vejo para a gente desafogar e para conseguir acolher mais é esse fluxo, né? Eu acabei pulando sobre a RAPS, mas esse fluxo. O paciente chegou na UPA, né, fez o acolhimento, vai para onde? Mestre Italino. Mestre Italino tem o quê? Tem um psiquiatra lá, plantonista ou alguém da área de saúde mental que tem a capacidade de fazer esse acolhimento. E aí lá você já tem a neurologia para desse diagnóstico diferencial. Tem tomografia, tem acesso a exame de imagem. Acho que o fluxo melhor seria isso. E o CAPS. Então, diagnosticou, não é neurológico, aí desafoga o mestre Italino e manda para o CAPS. Que você vai ter um médico lá. Então poderia ser esse fluxo, entende? Eu acho que seria a melhor forma, mas aí... E talvez reativar os leitos do Manuel Afonso, que funcionariam como uma retaguarda importante também, né? Para os casos de mais baixa complexidade. Se não quiser funcionar o Manuel Afonso, iria para o CAPS. Porque quando fechou o Manuel Afonso, a ideia que a gente tinha dado na época era que tem CAPS álcool e drogas e o CAPS transtorno. Então teriam 6 leitos. Teríamos 6 no AD e 6 no transtorno. Teríamos 12 leitos. E aí lá no CAPS realmente seria uma porta de entrada muito boa. Você tiraria um médico da prefeitura que estaria em algum lugar e colocava de plantão lá. Entende? Com estrutura boa. Em contrapartida, também era uma ação que ia fortalecer muito a residência de psiquiatria. A residência de psiquiatria ia ficar lá em cima, entendeu? E aí a gente ficou bem fragilizada a residência. Inclusive, na época eu estava no CAPS, eu tive que sair da prefeitura
pela situação de que eu estava no Manuel Afonso, dando sangue lá na época da pandemia, e aí peguei Covid, saí e depois fui pro CAPS, né? Na época da pandemia, como eu dava plantão, né, na urgência e emergência, queriam me tirar do CAPS para ir para a UPA, dar plantão de clínico para Covid. Eu disse, não, beleza, eu vou, mas quem vai ficar no CAPS? Não, ninguém. Eu disse, não existe isso. Eu vou deixar de atender a demanda de saúde mental, que é a segunda maior demanda depois do Covid, né? Os pacientes com crise de ansiedade ou os pacientes que deixaram de ser atendidos no ambulatórios, de pegar a medicação, estavam lá todo mundo entrando em surto. Aí eu fechar um serviço que é muito importante, sendo para colocar outro por questões econômicas, né? Aí toda a situação e infelizmente hoje a gente está nessa precariedade da saúde mental, né? Houve um declínio importante, né, na estrutura se a gente comparar alguns anos atrás, sim, né, período pré-pandemia. Né? Sim, exatamente. Você falou uma coisa importante sobre a questão do CAPS, né? O CAPS transtorno, para aqueles transtornos psiquiátricos, e os CAPS AD, que a gente chama de CAPS álcool e droga, que são para as pessoas que têm problemas com substâncias psicoativas. E aí, essa questão do uso e abuso de substâncias, né? Algumas pessoas usam algumas substâncias, acham que usam de maneira recreativa. A gente tem o álcool como sendo uma substância importante, com poder grande de dependência, mas que acaba, por uma questão talvez cultural e social, sendo permitida, né, e usada. E o cigarro também como uma substância importante que muitas vezes causa muitos transtornos, não só do ponto de vista de saúde, mas comportamental. Os pacientes às vezes querem se livrar do cigarro, não conseguem, passam por algumas dificuldades para poderem abandonar o vício do cigarro. E as drogas mais pesadas, como crack, cocaína, enfim. E as drogas de recreação, como maconha. Como é que a gente começa a observar que aquele uso está virando um abuso, quando de repente não é aquele uso que eu acho que é recreativo? Quando é que eu começo, ou poderia começar a me preocupar, ou as pessoas que estão no entorno poderiam começar a se preocupar com a pessoa que faz uso, por exemplo, do álcool ou de outras substâncias de maneira mais excessiva? Essa questão da dependência química, do uso abusivo de substância, as pessoas trazem mais pro lado do crack, né, da cocaína, da maconha, e eu vejo que acho que a que mais deveria ter atenção e a que é mais grave, a que mais destrói famílias é o álcool, né? E, sem sombra de dúvidas, as histórias, né, pelo menos de consultório que a gente recebe, os traumas da infância, né, os traumas de abuso, os traumas de conflitos e tudo, todos estão relacionados ao ambiente de uso de álcool, né? E aí na clínica, né, nós temos as duas doenças mais perigosas, né, porque elas são silenciosas, que é a diabetes e a hipertensão. Então, todo mundo, né, o programa de saúde da família ele é voltado em cima disso, né? E na dependência química não, né? Dependência química, o álcool, né, ele é liberado, ele é tranquilo, e principalmente, né, no Brasil, no Nordeste, é happy hour e tudo. Então, a bebida alcoólica, antigamente, tinha, né, essas questões de qual nível de beber saudável, né, quantidade de bebida que você deve ingerir, mas a gente foi percebendo que às vezes tem aquele paciente, aquela pessoa na realidade, que faz uso de álcool uma vez no ano, faz uso de álcool na encontro da família, e quando faz uso de álcool entra em surto psicótico, fica agressivo, pega o carro, se coloca em situações de risco. Então quando perceber, vamos falar do álcool, né, que a bebida alcoólica está lhe trazendo prejuízos, né, e essa percepção, infelizmente, ela não vem da própria pessoa, ela vem realmente dos familiares, e às vezes o chefe de família é quem é o que faz o uso do álcool. Então as pessoas, os filhos e a esposa não têm aquela propriedade para chegar e dizer, e para conseguir. Quantas pessoas, meu Deus, quantas mães, quantas esposas a gente trata por ansiedade e depressão porque o marido é agressivo, porque o marido faz uso de álcool, a gente traz teu marido aqui. Não, doutor, não consigo. Não, diz que eu quero que você acompanhe para ver se eu consigo. E a gente tenta, né, chegar naquela pessoa e mostrar, né? E realmente quando eles veem, quando eles se tocam, realmente, e quando ele entende que precisa tratar, isso é interessante. Mas a percepção do alcoolista, né? Eu não consigo, nunca consegui chegar para tratar um paciente dizendo que ele é alcoolista. Nunca. Eles sempre vão negar. Não, alcoolista não, tá bom, então esquece essa palavra alcoolismo, tá? Eu quero saber assim, o que a bebida tá te fazendo? Tá deixando de trabalhar,
né? Então você começa a perder o seu trabalho, começa a faltar, você começa a não ter mais aquele desempenho que você tinha antes, você começa a ter mais conflitos familiares, você começa a não ter mais o vigor, né, que você tinha antes, principalmente com relação à academia, à atividade física, com relação a relações sexuais. Eu acho que quando eu consigo atentar é quando a gente chega na relação sexual, né? Aí os homens, aí começa a entender realmente que a bebida alcoólica tá trazendo prejuízo, né? Então você vê os filhos com traumas porque os pais fazem uso de bebida alcoólica, e acessar esse paciente é muito difícil, né? Muito difícil mesmo você tratar. E aí, onde existe, né, o fim do poço, né, que só chega para o tratamento quando já tem que ter um internamento psiquiátrico, né? Já leva para uma clínica, e aí as clínicas particulares, o paciente passa lá 6 meses disfuncional, né, até entender realmente que tem um problema, né? Então a bebida alcoólica, ao meu ver, é um dos maiores problemas da dependência química do uso de substâncias, porque ela não destrói só aquela pessoa, não, ela destrói famílias e gerações, né? Quando você tem um paciente que faz uso de crack, todo mundo já estigmatiza logo e já vai em cima e pronto. E com um mês ele já está dependente, já está comprando tudo, já tá no tráfico, já está em outras situações, e aí rapidamente ele é tratado, né? Mas a bebida alcoólica não, começa com 13 anos, 14, 15 anos, quando está com 50 anos é que a gente começa a perceber o prejuízo que aquilo está causando, né? Não temos, né, uma medicação específica para as substâncias, e eu sempre falo também, não tratamos dependência química, eu não trato alcoolismo, eu não trato dependência de maconha, não, porque a gente trata o paciente. Né? Não existe uma medicação específica para cocaína, não existe uma medicação específica para crack, para maconha, para álcool ainda existe, que é a naltrexona, né? Que a gente usa muito, mas mais de 50% dos pacientes que têm dependência química têm transtorno psiquiátrico, né? Então tem muito paciente que faz uso de bebida alcoólica, que tem transtorno bipolar, com hipomania, com gastos excessivos, né? Tem pacientes com depressão, tem pacientes que fazem uso de substância, tipo cocaína, né? Que tem TDAH, né? Que usam a cocaína e se sentem, né? Não pode dizer que a cocaína vai te fazer mal. Eles se sentem bem naquele primeiro uso, mas só que a dependência, né, e a exposição às outras substâncias levam a um final que todos nós já conhecemos, né? Então, tem sim o transtorno psiquiátrico associado ao uso de substâncias. Só que eu só posso dar o diagnóstico do transtorno, teoricamente, né, na literatura, quando a gente vai ver o DSM-5, um paciente ele tem que estar 6 meses sem uso de substância para me dizer que aquela alteração dele não foi causada pela substância, né? E aí, assim, aquela ideia de que ele pode desenvolver uma doença psiquiátrica a partir desse abuso de substâncias, mas quase sempre o que a gente acaba observando é que o abuso dessas substâncias foi motivado por uma doença psiquiátrica prévia, que precisa ser tratada, inclusive, porque senão você não vai ter um bom sucesso para esse paciente. E aí a gente reforça aquela ideia da importância desse olhar clínico do psiquiatra, muitas vezes da dificuldade de acessar esse paciente numa primeira, numa segunda, numa terceira, numa quarta consulta, né? É difícil. Os acessos que eu consegui dos pacientes alcoolistas foi o acesso clínico, foi dizer, olha, vamos ver teu fígado, vamos ver como é que tá essas taxas do colesterol, entende? Rapaz, olha, teu desempenho aí com tua esposa, entende? Vamos ver como é que você tá. Então, aí eles começam a se preocupar. Mas se você for dizer que é porque ele é dependente químico ao álcool, ele vai negar. Eu chego bebo quando eu quero. Talvez essa ideia de você mostrar ele uma coisa palpável, né? Assim, uma coisa que eu posso olhar, vamos ali olhar teu fígado. Olha, tá vendo teu fígado aqui como é que tá? Olha a situação. E aí a pessoa, peraí, eu acho que eu tô excedendo mesmo. Isso. E aí esse bebê saudável tá caindo por água abaixo, né? Ultimamente eu vi uma pesquisa, né? Tenho que até olhar direitinho a fonte, mas dizendo que caiu por água abaixo, que o vinho tinha aquela questão de trazer benefícios cardiovasculares, depois perceberam que a ideia inicial era que se você tomasse o equivalente a uma taça de vinho diário, algumas substâncias no vinho, como alguns flavonoides, por exemplo, poderiam melhorar a condição cardiovascular. Depois perceberam, na verdade, tem benefício. Não, você vai ter detonação do seu fígado. É a socialização, né? Talvez você fique um pouco mais alegre, mais sociável com relação a isso, mas que do ponto de vista do benefício, não. E aí, o que você também falou, não existe uma questão de uma dose segura. Não. Você não pode dizer à pessoa, olha, eu vou tomar até tal dose segura, a partir daí não, porque também o organismo reage de maneira diferente. E isso caiu mais por água abaixo também, quando entendeu que a relação da bebida alcoólica com o câncer de intestino, câncer de mama, entende? Aí, que bebê seguro é esse, né? Como é que eu vou tomar uma dose de uma coisa que pode gerar isso todos os dias, né?
Então, realmente, e é muito individualizado. Cada paciente, cada pessoa, ela tem uma forma de reagir ao uso de substância, né? Então, cocaína, crack tem um potencial maior de dependência, né, de vício. E quando é que você tem uma dependência, né? Quando é que a gente entende? É quando você tem a questão da tolerância, né? Quando você começa a fazer uso de uma substância e ela não tem mais aquele efeito e você precisa de uma quantidade maior daquela substância e cada vez mais você vai aumentando a quantidade. E quando você não tem o uso, você tem síndrome de abstinência, né? Você começa a se tremer, começa a sentir falta, taquicardia, palpitação, e aí a gente tem o que a gente chama de síndrome de dependência, que tem as drogas, né, psicoativas, né, cocaína, maconha, os psicodélicos e tudo, e tem as drogas farmacológicas, né, da farmácia, né, que são os benzodiazepínicos, são os opioides, e é aí que a gente, como profissional médico, temos que ter muita responsabilidade com relação a essas prescrições e com relação a disseminar essas dependências, né, então, principalmente os opioides, né. Então, eu lembro, quando eu me formei em 2008, né, e assim, escala de dor, paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, no máximo um tramal, depois, né, vai para cima, mas depende do estilo de dor. E aí a indústria farmacêutica entrou aqui com Paco, entendeu? Então assim, aí depois eu fui vendo todo mundo Paco, todo médico recém-formado, Paco. Vocês têm noção do que é a codeína, entendeu? Do potencial de risco de dependência. E aí quando você vai estudar opioides no Brasil, né? Na época eu fui convidado para dar uma aula na Universidade Federal sobre justamente isso, e eu fiz essa aula sobre opioides. É assustador o crescimento de 2008 para cá da quantidade de opioides, do uso de opioides, de opiáceos no nosso país. Está quase igual nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, é absurdo, pô. E aí assim, a gente viu muito esse uso dessas substâncias nesses pacientes também de UTI que ficaram muito tempo com Covid, né? A gente precisou fazer essa medicação durante muito tempo e aí teve que ter todo um cuidado para ir diminuindo essas doses de medicação aos poucos, a gente chama de desmame de medicação, justamente para diminuir essas possibilidades de tolerância, de síndrome de abstinência nesses pacientes que passaram muito tempo entubados na UTI e precisavam fazer medicação sedativa. E você falou sobre essa questão da prescrição, isso é uma coisa para pontuar, eu acho que é importante, é que a gente vê muito isso às vezes na atenção básica, né? Assim, não está sendo nenhuma crítica, obviamente, ao colega da atenção básica, mas a gente vê uma renovação impressionante de prescrições psiquiátricas, principalmente as dos benzodiazepínicos, sem muito critério, né? Sim. É um problema de saúde pública a questão do uso de benzodiazepínicos, tanto na atenção básica quanto na farmácia que vende sem o controle, sem né? o controle. Vamos lá, colocando do lado do médico de saúde da família, né? Que a gente, na formação, a maioria dos médicos se formam, vão para o PSF. Você tem o hiperdia, né? Então você atende o paciente hipertensos, idosos, que para você explicar a nifedipina, a losartana, o AS e a simvastatina, você passa mais ou menos 1 hora para ele entender e repetir, porque ele não entendeu, certo? E aí você tem aquela demanda toda. Aí tem a questão ginecológica, de você atender as pacientes obstétricas, tem a questão pediátrica, né? E tem a saúde mental, né? Que agora criaram essa parte. Então, o que é mais fácil? A enfermeira chega para agilizar, diz, doutor, é só renovar a receita. Vem com um calhamaço de receita, entendeu? Benzodiazepínico. Porque o paciente não quer tirar. Vai tirar benzodiazepínico de um paciente no PSF. É pior que tu mexer no Bolsa Família dele. Eu fiz essa experiência na residência, eu estava no R3 e a minha esposa tinha acabado de chegar aqui no R2, eu acho, e ela foi para um interior fazer um PSF, aí ela não podia adoecer, eu disse, não, vou no seu lugar. Aí eu cheguei lá, quis ser psiquiatra no PSF. Não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência, porque eu quis desmamar o benzodiazepínico, meu amigo, quando eu cheguei lá, doutor, o senhor quase me mata porque essa medicação é que me faz dormir, não sei o que, e assim, tentei desmamar bem facinho, mas aí você vai pro outro lado, né? Você não tem acesso ao psiquiatra, você não tem acesso à medicação realmente que faça o tratamento, uma sertralina, uma venlafaxina é cara, entende? Então o que a gente tem é o benzodiazepínico no SUS. Então, isso é um problema de saúde pública mesmo, que é difícil de tirar. E, às vezes, o médico está lá, atendendo 1 milhão de pacientes que tem para atender. E chega aquela pessoa, aí chega e diz, é porque eu já tomei esse remédio aqui, doutor. Não, mas é porque aí você vai explicar todo o malefício. Não, doutor, mas passa. Aí tu não vai ver aquele paciente mais. E às vezes aquele diz que eu já tomo, não foi um médico que prescreveu, foi uma amiga dela que falou que se deu bem com aquele remédio. Quantas vezes eu já fui enganado? Mas quem foi o médico? Doutor, para falar a verdade, foi minha amiga que estava tomando e eu... Me dei bem, gostei me dei bem. E o problema é que às vezes você
cria um atrito com o paciente por não renovar, mas aí quando você dá as costas, aí Não ele volta tem, no dia seguinte e renova exatamente. com outra Então pessoa. é muito. É aquela coisa, é droga. É você explicar. Às vezes que eu consigo tirar, e graças a Deus eu tenho conseguido, né? Desmamar, principalmente no meu consultório, dificilmente eu uso benzodiazepínico. Benzodiazepínico e droga Z. Uma semana no máximo, 15 dias no máximo. Então, hoje nós já temos drogas que a gente consegue tirar, né, e ter um benefício melhor. Então, eu consigo muito, pacientes que têm 10 anos, 15 anos de uso de benzodiazepínico. Então, quando é um idoso de 80 anos de idade, que já usou benzodiazepínico 20 anos, tem mais 10 anos de vida, tu vai brigar com o quê? Pelo benzodiazepínico dele? Deixa o benzodiazepínico dele lá. A relação né? custo-benefício não vai compensar. Agora, se você tem uma pessoa com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos de idade, até com 70 anos, rígido, né? Opa, vamos tentar tirar e vamos trocar por uma qualidade de vida melhor. Né? Então, os benzodiazepínicos aumentam. Aí, como é que eu consigo? Né? E aí você tem que negociar. É isso, é negociar. Questão da memória, né? Para a mulher, memória. Ah, doutor, pois a memória é o benzodiazepínico. Tontura, queda e fratura. As mulheres eu consigo fazer assim. E nos homens, eu invento. Rapaz, tu não tá meio ruim, né, o negócio lá, né? Eu acho que a questão da libido fica diminuída, não tem nada a ver, né? Mas tá diminuído, tá. Pode ser o benzodiazepínico, bora tirar. Eita, vamos tirar. Tem que dar um argumento plausível, Tem, né? porque senão ele não vai tirar. Porque é bom, ele se sente bem, ele um dorme, ele relaxa, muscular, né? sofrendo, entendeu? Trabalhando na roça, sem condições, né? Cheio de problemas familiares, aí usa aquilo ali como escape, né? E realmente é complexo. E o acesso é muito fácil. O problema é o acesso. E no custo muito barato. E né? muito barato, entende? Então é difícil. É uma briga que eu acho que a gente vai ter que realmente tentar ali aqueles que querem, né? Então quem quer renovar a receita vem para cá, quem não quer vem para cá. Eu vi uma pesquisa, mas aí também não chequei a fonte, mas que comparava as medicações vendidas no Brasil e aí os benzodiazepínicos superaram os anticoncepcionais orais, né? Então, você vendia mais, por exemplo, o clonazepam do que se vendia anticoncepcional oral. Isso é um absurdo, mas essa preocupação. O Brasil é um dos maiores consumidores da América do Sul de benzodiazepínico, né? É isso. Doutor Danilo, queria lhe agradecer muito pela sua participação. Sei que você é muito, muito requisitado. Desde já lhe agradeço por esse tempo que você dispensou aqui para a gente. Uma conversa muito interessante. Queria lhe deixar à vontade para alguma consideração final, de repente alguma coisa que a gente não pontuou, que você acha que seja relevante, ou alguma coisa que você queira reforçar, por favor, fique à vontade. Falar de saúde mental me empolgo. Por mim, a gente falava aí a noite toda e assim, porque realmente, como você falou, Danilo, eu acho que se a gente fosse pontuar esses temas, dá pra gente fazer uma live em cada tema desse, né? Mas a nossa intenção realmente é informar, né? Mais é trazer essa conscientização da população sobre os cuidados com a saúde mental, né, de você acolher mais os pacientes, de você julgar menos, né, as pessoas que têm sofrimento, as pessoas que estão passando por alguma situação. Então, quando você acolhe, quando você trata bem, você só vai receber isso em troca, o bem em troca, né? Então, tentar julgar menos, tentar acolher mais, tentar encaminhar mais, né, perguntar e procurar ajuda com um profissional de saúde capacitado, procurar ajuda com o familiar que possa lhe levar a essa situação. Então, quem procurar num processo depressivo, que ele acolher, né? Se vai ser sua mãe, seu tio, seu parente, se aquela pessoa lhe acolher, lhe levar para o profissional adequado e o profissional tiver essa sensibilidade de lhe encaminhar, vai ser muito importante. Eu lembro na época da faculdade, que eu achei o maior absurdo que eu achei na época da faculdade, e hoje eu repetia isso para os alunos de medicina, que um professor meu de cirurgia vascular, ele estava lá e tal, e ele disse, olha, se vocês saírem daqui sabendo encaminhar uma vasculite, não sei o que, pronto, para mim já está ótimo. Eu não quero que vocês tratem não, eu só quero que vocês saibam encaminhar, tenham a humildade de encaminhar. Aí eu fiquei assim, né? E depois, quando eu fui para a prática, comecei a receber os pacientes, eu disse, rapaz, se soubessem encaminhar, se as pessoas tivessem humildade, dizer assim, poxa, isso aqui, pode até por esse lado, mas vá para esse especialista aqui que ele vai investigar melhor. Entende? Então as pessoas às vezes ficavam muito tempo ali segurando paciente e fazendo coisas que não deveriam ser feitas e acaba perdendo o time, né, do tempo. Na psiquiatria, em várias outras situações. Um exemplo, assim, para não puxar para o meu lado da psiquiatria, é a clínica, né? Quando eu assumi o PSF,
Assim que eu me formei lá no interior do Piauí, aí eu atendi uma paciente que estava com anemia há 6 meses. E aí o médico que estava acompanhando ela era um médico que, Ave Maria, pra mim era Deus no céu, ele era muito top, né? Aí ela, já estava com fulano de tal e tal, e aí ele saiu, o senhor assumiu o PSF, e eu tô com esse problema de anemia há muito tempo, tô tomando sulfato ferroso há muito tempo e tal. E eu disse, rapaz, agora pronto. Eu não vou querer ser mais do que o outro médico. Vamos fazer o seguinte, tá com anemia, tá? Há 6 meses, tomando sulfato ferroso não tem melhor não. Vai para o hematologista. Pronto, eu só fiz isso. Só fiz isso. Nessa avaliação, o hematologista fez endoscopia, fez colonoscopia na capital, né? E descobriu um câncer. Câncer de intestino. Entende? Quem salvou essa paciente para ela no interior? Doutor, o senhor me salvou e tudo. Por quê? Eu tive a humildade de entender que um médico mais experiente do que eu tratou, né? E assim, não estava tendo resultados, vamos para o especialista, entende? Você encaminha, você trata, e o paciente mantém com sintomas, caminha para o especialista, entende? Para o cardiologista, para o psiquiatra, para o pediatra, né? Eu acho que o encaminhamento, ele faz parte a gente, quando pega um paciente, a gente é maestro dele. E a gente sabendo encaminhar, acho que a gente está salvando vida, né? Poxa, lhe agradecer muito por esse seu tempo, por essa conversa. Agradecer a vocês. Não esqueçam de curtir lá nossas redes sociais. A gente está no Spotify, a gente está nas principais plataformas, lá no YouTube. E se você gostou dessa participação, dessa entrevista, você pode revê-la lá no YouTube, ou então você pode ver as outras que já foram gravadas e estão lá disponíveis. Um abraço e até mais. Até mais.